Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora, gente. Temos mais um vídeo de teoria, dessa vez é do canal Supernovas. 5 frases que mostram como o Luffy vai quebrar o protagonismo e o destino no fim de One Piece. Só bora. Fizemos expondo Eiichiro Oda, ficou claro que Luffy está predestinado a libertar o mundo e ser o novo governante. Mas ele nunca quis nada disso. E mais do que isso, ele não vai aceitar que toda sua jornada até encontrar o One Piece seja fruto de alguma profecia, e ele vai lutar contra isso. Nós sabemos que Luffy é um protagonista diferente de todos os outros. Ele sabe que é um rapaz de sorte, guiado pelo destino, mas no fim quer ter a sua própria aventura e escrever a sua própria história. Como nós sabemos disso? Através dessas 5 frases em One Piece que mostram como Luffy vai quebrar a predestinação e fazer o seu próprio destino no fim do mangá. Nesse vídeo nós vamos entender Vamos ver se eu concordo. de Luffy fará dele o único protagonista que não quer protagonismo, e como o sonho secreto dele faz parte disso tudo. E quem sabe, nesse vídeo nós vamos descobrir até qual é o seu maior sonho. Mas antes de impossível a gente descobrir. No canal favorito do Eiichiro Oda, meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês gostam do nosso conteúdo, já deixem o like aí embaixo para apoiar o canal e se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. Mas sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Vamos lá. Tem alguma ideia do quão grandiosa e terrível é essa organização que está perseguindo essa mulher? Eu sei exatamente quem é o inimigo da Robin. Sogeking, eu quero que você exploda aquela bandeira. E pra abrir esse vídeo, nada melhor do que uma das melhores cenas de One Piece. O governo mundial é a organização mais implacável de todo One Piece, e a ilha de Enies Lobby é um dos seus fortes mais protegidos. A Robin não tinha entrado oficialmente no bando, ela só pediu, entre aspas, uma carona pro Luffy, prometendo acompanhá-lo pelo que ele fez em Alabasta. Ela de certa forma traiu o bando indo com a CP9, até porque ninguém sabia o real motivo dela ir com essa organização. Porém, mais do que todos ali, ela estava... Eu não acho que ela tenha necessariamente traído. Luffy sabia disso. Ele não se importou em entrar no território do governo mundial em uma de suas bases mais protegidas para salvar uma de suas companheiras. Quando confrontado por Spandan, ele não tremeu diante do governo mundial e ainda declarou guerra a toda a organização através da destruição de sua bandeira, seu símbolo mais poderoso. Ele não se preocupou com nada mais, apenas com a liberdade de sua companheira. Nós escolhemos essa frase porque antes de entender o real propósito de Luffy e como ele vai quebrar o destino em One Piece, nós precisamos entender um pouco mais como funciona a cabeça desse personagem e como a sua personalidade impacta diretamente no seu protagonismo e no seu sonho final. Luffy, em todo momento no mangá, ele demonstra que daria sua própria vida em favor de seus companheiros, independente de quanto tempo eles estejam com ele no seu bando ou qual o nível de lealdade que eles tenham à sua figura. Luffy não se importava e nem mesmo procurava saber o que Robin tinha para lhe oferecer, a única pessoa no mundo conhecida capaz de ler os poneglyphs, e ele não estava nem aí. Ele não se preocupou com o conhecimento que ela tinha sobre o governo mundial e sobre o século perdido, e a única coisa que ele queria é que ela fosse livre como ele e navegasse junto com ele rumo ao One Piece. É nesse arco que nós vemos uma das primeiras demonstrações do maior poder dos mares, dito por Mihawk Marineford, que é o de trazer todos para o seu lado. Luffy demonstrou isso ao entrar em Enies Lobby junto com diversos aliados, e mesmo dentro dessa ilha... É o poder mais poderoso do Joy Boy. Mesmo enfrentando o governo mundial inteiro. Isso é muito incrível e demonstra muito do que o personagem vai fazer daqui pra frente. Mesmo a Robin tendo escolhido trair o bando, entre aspas, Luffy não queria saber de nada disso e nem de quem ele iria enfrentar para resgatar a sua companheira. Ele só queria trazer a liberdade pra ela e tirá-la das mãos tiranas do governo mundial. Sim. Isso vai ser muito importante ao longo do vídeo, então guardem muito bem essa cena. Eu gosto de heróis, mas não quero ser um. Piratas fazem a festa com carnes, mas um herói terá que dividi-la com outras pessoas. E eu quero comer a carne. Essa é uma frase muito interessante dita por Luffy no capítulo 634, no arco da Ilha dos Tritões. Luffy demonstra saber que ele luta pela causa do bem, mesmo ele sendo um pirata, e que ele poderia ser um herói se quisesse, mas ele não quer. E o motivo, teoricamente, é muito simples. Luffy não quer ser o herói porque ele vai ter que dividir a carne com todas as pessoas, e ele não quer isso, ele quer a carne só pra ele. Porém, numa festa, todos compartilham dessa carne, todos desfrutam desse banquete.
E o interessante é ver que aqui o Luffy deixa bem claro que o motivo dele não querer ser herói, na verdade, não é exatamente esse que ele disse. Ele quer sim dividir a carne, mas ele quer desfrutar disso também. Ele quer trazer a liberdade para todos e quer ser o homem mais livre dos oceanos. Não, eu acho que a melhor forma de interpretar essa frase é que o Luffy quer ajudar os outros a se sentirem livres para fazer o que quiser, da mesma forma que ele quer se sentir livre para comer o que quiser e fazer o que quiser. Ele não quer ter responsabilidade em ajudar alguém a sobreviver, tá ligado? No dia a dia. Ele não quer ter esse papel de líder, de guia para quem tá em dificuldade. Ele só quer ajudar as pessoas a serem livres. E ele quer a liberdade para ele também fazer o que ele quiser. É tipo um ego do bem. Ele é um egoísta, mas é um egoísta do bem. Ele quer dar o maior banquete que a humanidade já viu e quer comer a carne nesse banquete também. O Luffy não é simplesmente um agente da libertação, como os revolucionários, por exemplo, que trazem a liberdade para as pessoas, muitas vezes em troca da sua própria liberdade. Luffy não quer abrir mão da sua liberdade e do que ele conquistou ao longo de sua jornada, mas sim quer desfrutar de tudo isso com todos os seus amigos e todas aquelas pessoas que anseiam pela liberdade assim como ele. Essa é uma das frases mais importantes desse vídeo, e não só desse vídeo, do próprio mangá de One Piece. Essa frase nos mostra muito mais do que... E eu concordo que essa é uma das frases mais importantes da história. Isso eu concordo. Considerado herói, mas sim pode ter revelado o real propósito de Luffy aqui. Lembre-se do contexto do arco da Ilha dos Tritões. Era um contexto de escravidão, onde aquele povo era visto como inferior pelas pessoas da superfície, e isso resultou em todo o plot desse arco, com Rod Jones querendo se vingar da superfície, assim como Arlong ainda no East Blue. E mesmo Luffy libertando todo esse povo da opressão de Rod Jones, ele ainda não queria ser o herói desse povo, mas sim um pirata, que pudesse dar uma grande festa onde todos pudessem comer à vontade. Ele não quer ter a responsabilidade de ser o herói de uma população. Ele só quer que os outros tenham a liberdade. Que nós trouxemos nesse vídeo, todas elas parecem apontar para um mesmo ponto da história, para uma mesma característica de Luffy: a busca pela liberdade e a quebra do propósito herdado. Isso vai ficar mais específico nas frases que se seguem, e vocês vão entender exatamente o Ele não quer agir como as pessoas esperam que ele vá agir. Ele quer agir como ele quiser. Mas ele não é um herói, ou pelo menos não quer ser visto como um. Se você perguntar pra esse velho qualquer coisa sobre isso agora, eu desistirei de ser um pirata. Eu não quero ir em uma aventura chata como essa. Eu não quero conquistar nada. Eu só acho que a pessoa que possui a maior liberdade do oceano é o rei dos piratas. Essa frase dita por Luffy no capítulo 507 exemplifica muito bem o que queremos passar nesse vídeo. Uma das frases mais famosas de One Piece e uma das mais conhecidas ditas pelo Luffy é justamente o fato dele querer ser a pessoa mais livre dos oceanos e não necessariamente ser o rei dos piratas para conquistar alguma coisa. Luffy diz isso num contexto em que o Sop iria perguntar para o Rayleigh se o One Piece realmente... Ele não quer ser livre para se tornar o rei dos piratas. Ele quer ser o rei dos piratas para se tornar a pessoa mais livre do mundo. Existia e o que era esse tesouro, mas qual seria o objetivo máximo dele é ser livre e se sentir totalmente livre, não ser o rei dos piratas. A parada de ser o rei dos piratas é apenas uma ferramenta para o objetivo final dele. Diferente da deles. Isso é muito importante para nós entendermos o que Luffy quis dizer com essa frase e no que isso pode ajudar a entender o sonho dele e o seu propósito. Luffy não quer conquistar nada, e ele fala isso justamente porque ele sabe que a sua jornada está destinada a isso. Luffy está predestinado à grandeza desde o berço. Como dissemos naquele vídeo do Exposed do Eiichiro Oda, ele é filho de um revolucionário, ele é neto de um vice-almirante da marinha, inclusive um dos maiores heróis da marinha de todos os tempos. Ele é irmão, entre aspas, do filho do rei dos piratas e do segundo no comando do exército revolucionário. Ele nasceu no período exato que o Joy Boy estava destinado a retornar e muito mais. Porém, mesmo ele sabendo de tudo isso, mesmo ele tendo essa ideia, ele não quer ser nenhum figurão, nem alguém importante, como ele diz no final do arco de Dressrosa. Ele só quer ser o rei dos piratas, porque essa figura é a figura mais livre dos oceanos. Por isso que eu tenho a teoria de que no final das contas, o primeiro líder de um novo governo mundial para mim vai ser o Sabo, por causa do intelecto dele
de conhecer o povo, de conhecer as nações, tá ligado? De não ser um rei, um manda-chuva, mas ser um líder que vai guiar a nova era da humanidade no universo de One Piece para uma era realmente livre. O Luffy vai todo mundo querer forçar a barra para que ele seja o novo líder, tá ligado? Ele não vai querer isso e pra mim vai ser o Sabo. Eu tenho essa teoria, já falei. E esse é o há muito tempo mais conhecido sonho do Luffy, o de ser completamente livre. O Sabo estudou pra caramba. Ele aprendeu muito com o Exército Revolucionário. Investigar um pouquinho mais pra tentar descobrir do que se trata esse sonho. Mas essa frase demonstra exatamente o que nós queremos falar aqui. Muitos dizem que Luffy, no final das contas, vai ser o protagonista destinado desde o começo a encontrar One Piece e libertar o mundo completamente. Porém, se ele não quer ir em uma aventura chata como essa, pelo simples fato de saber o que é o tesouro, imagine se ele descobrir que sua jornada inteira está predestinada a acabar de uma certa forma e no final das contas ele não é responsável por nenhuma de suas ações. Elas simplesmente tinham que acontecer de acordo com a profecia. Isso é verdade. O que vai acontecer quando ele descobrir isso? E com certeza ele vai ficar muito mal com isso. E com certeza não é esse quando ele vai descobrir isso? Tem planejado. Esse capítulo é simplesmente um spoiler do que vai acontecer no final, quando o Luffy vai negar completamente a sua predestinação e vai quebrar o propósito herdado, mudando completamente o seu destino, assim como o personagem de Bran na história do Eiichiro Oda chamada O Presente de Deus para o Futuro. Luffy não quer conquistar nada. Luffy não quer ser o rei dos piratas pelo status desse título, ou por qualquer trono possível, ou qualquer uma de suas riquezas. Ele quer ser o rei dos piratas porque este é o homem mais livre nos oceanos. E juntando com o que dissemos na frase anterior, essa liberdade vai permitir com que ele seja o pirata a dar as maiores festas do mundo. E aqui nós começamos a entrar um pouco mais no desejo do Luffy e talvez consigamos entender um pouco mais de seu sonho oculto, o seu sonho final. Vamos para a quarta e uma das mais importantes frases de One Piece. Que tipo de mundo você deseja criar, Chapéu de Palha? Eu quero um mundo onde meus amigos possam comer o quanto quiserem. Essa frase no capítulo 1049 é uma das mais mais emocionantes de todo One Piece. Luffy, ao longo de toda a sua jornada, liberta os povos, não porque ele é necessariamente contra quem está no governo, mas porque assim como ele quer que todos sejam livres, e não sejam dominados por tiranos ou pessoas que são contra essa liberdade. Como guerreiro da libertação, mesmo sem saber, o Luffy liberta os povos e liberta as pessoas de suas próprias prisões individuais. Aquelas que não são literais, a pessoa não está presa de verdade, mas está presa através de sua mente e de seu coração. Ele consegue libertar todos através de seus sorrisos. Ui, mãe, que susto! Minha mãe me assustando de novo. Contexto de Wano, o que mais afetava Luffy é que as pessoas do país de Wano não conseguiam comer à vontade, e comiam apenas os restos dos que os mais favorecidos comiam. E não tem nada que deixe o Luffy com mais raiva do que ver outras pessoas não conseguirem comer livremente. Essa é a linguagem dele para dizer que ele quer a liberdade do mundo inteiro. E percebam as conexões entre as frases que nós trouxemos nesse vídeo. Luffy enfrenta qualquer um e dá sua própria vida pelos seus companheiros. Ele não quer ser uma pessoa que conquista os mares, mas ele quer ser o mais livre deles. Ele gosta de heróis, mas não quer ser um herói porque heróis dividem a comida e piratas fazem a festa com todo mundo, podendo comer à vontade. E por último, ele quer um mundo onde os seus amigos possam comer o quanto quiserem. Eu não sei vocês, mas fica claro pra mim que essas frases inteiras têm ligação umas com as outras. E elas apontam todas para o sonho do Luffy, que nós vamos discutir um pouco. Vamos ver se eu gosto dessa teoria. Especificamente nessa frase, nesse contexto, Kaido pergunta a Luffy qual é o tipo de mundo que ele deseja criar, porque ele sabe da história de Joy Boy e sabe que aquele que é destinado a ser o Joy Boy é responsável por mudar o mundo. Ele mesmo tentou fazer isso, mas falhou, trazendo um mundo de violência que não é o que Joy Boy de verdade queria. Porém, Luffy não liga nem um pouco pra isso. Ele não tá preocupado em criar um mundo novo ou ter o título de libertador ou guerreiro da libertação que o Joy Boy teria. Ele só quer um mundo onde seus amigos possam comer o quanto quiserem.
quiserem. Isso na verdade não é um desejo lá muito grande, é um desejo básico. Ele quer que seus amigos possam comer à vontade. É um desejo básico, mas que não existe em país nenhum nesse mundo, né? Herói, ele não vai trazer a comida para as pessoas. Nenhum país do mundo tem isso. Onde todo mundo possa comer em paz. O que elas quiserem. E para isso, ele precisa derrotar aqueles que impedem que isso aconteça. Nesse caso, os tiranos que governam o país de Wano. Essa talvez seja a frase que mais represente o desejo oculto de Luffy e o que tudo isso representa na história de One Piece. E essas 4 frases juntas apontam para o sonho final que nós vemos no capítulo 1060. E aqui é que começa a parte mais interessante desse vídeo, onde nós vamos descobrir o que realmente significa o sonho. Você tem 3 minutos para me dar bons argumentos e vamos ver se eu acredito em você, Samuel. Eu, Sabo e Ace. O meu é... Esse é o meu sonho final. Muitos teorizam que o sonho final de Luffy é que todos sejam livres, assim como ele é. Porém, nesse capítulo, Oda pode ter deixado claro que esse não é o sonho final de Luffy com essa frase em específico. Sabo não fez isso. Sabo cresceu numa casa controladora. Ele só quer que todo mundo seja livre. E isso é muito interessante, porque se esse fosse um desejo só de Sabo, por que Luffy falaria dessa forma tão despretensiosamente e logo em seguida falasse que o seu sonho não é isso e quantos episódios? Pô, de cabeça, pera, One Piece tá com 1086 episódios do anime e o mangá tá com 1101 capítulos. Falaria dessa forma tão despretensiosamente. É 1090. É 1090. Falasse que o seu sonho não é isso e é uma coisa totalmente diferente. O Oda deixou aqui meio que implícito que o sonho de Luffy não é a liberdade do mundo, mas sim outra coisa, e nesse vídeo nós vamos tentar entender o que é isso. Vocês não acham que o Oda seria displicente demais em repetir o sonho do Luffy, o de querer a liberdade para todas as pessoas, em um balão de fala um pouco antes dele revelar realmente o seu sonho? Não faria muito sentido isso nem efetivo. Mas quando você chega no 1100, você queria ter mais 1000 capítulos pra ler, Uzok. Isso eu te garanto. O Sop mesmo diz que não tem como alguém conseguir fazer isso, e o Luffy responde que talvez ele tenha uma chance se tornar o rei dos piratas. Mas de qualquer forma, todos riem muito e se surpreendem com o sonho do Luffy. Vocês concordam comigo se o sonho fosse trazer a liberdade ao mundo? Isso não seria nem um pouco engraçado e na verdade seria um pouco cativante. O sonho final do Luffy é algo galhofa, é algo bobão. Liberdade ao mundo, até porque ele não é um herói. Ele é um pirata. E piratas dão grandes festas. O sonho de Luffy esbarra na sua frase dizendo que ele quer criar um mundo onde seus amigos possam comer à vontade. Também esbarra no fato de ele não querer ser um herói e de ele querer ser a pessoa mais livre dos oceanos. O sonho do Luffy, como nós já dissemos em outros vídeos e como reforçamos com essas frases, é de ser o homem mais livre de todos para poder dar a maior festa que o mundo já viu, juntando todos os povos em um grande banquete, onde todos os seus amigos vão poder comer à vontade, sem preocupação com o governo mundial, com opressão de tiranos, com absolutamente nada. Todos serão livres como Luffy e poderão comer o quanto quiserem. Esse é o sonho do Luffy. Isso é o que o Oda quer nos mostrar com todas essas frases e com o fato do garoto não querer seguir o protagonismo e querer escrever a sua própria história, a sua própria aventura e o seu próprio destino. Esse é o sonho do Luffy e é muito provavelmente o que ele falou no Sunny, que deixou todos surpresos e dando gargalhadas. Até porque imaginem, é impossível aos olhos humanos, aos olhos normais, alguém dar uma festa para o mundo inteiro. Mas assim como Luffy diz, talvez ele tenha uma chance de fazer isso se ele se tornar o rei dos piratas. E esse pra nós é o sonho final de Monkey D. Luffy. E pra vocês, tá, teoria justa. É uma teoria justa. Para quebrar o propósito herdado e escrever o seu próprio destino no final de One Piece. Comentem aí embaixo porque é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E não se esqueçam de checar todos os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E ativem o sininho, porque estamos preparando mais um vídeo especial pra vocês. É uma boa teoria, mas eu acrescento com uma coisa específica. E é isso, galera. Até a próxima e valeu! Eu acho que tem isso, mas tem algo a mais, tá? Eu acho que o sonho final do Luffy, a frase que ele diz, seria algo mais como juntar todas as ilhas para todo mundo, para poder ver todo mundo que eu quero, fácil. Pra poder, não, ou então para conhecer
um mundo sem precisar ir pro mar. Eu acho que tem muito a ver com a separação do planeta, tá ligado? Eu acho que tem isso. Porque fisicamente falando, é meio impossível você fazer isso. Né? Isso que a fala dita pelo Soap e tudo mais. Eu acho que, tipo, tem a ver com isso. Aí onde tem aventura ele quer. Mas eu acho que tem a ver com isso. Ele quer juntar. Eu acho que ele quer juntar todas as ilhas. Eu acho que ele quer juntar todas as ilhas. Ele quer juntar todas as pessoas. Não, tu viajou? Vitor, você já assistiu mais de 1000 episódios de One Piece. Em quantos episódios o Oda viajou pra fazer coisas malucas? Se você não duvida das viagens do Oda, não duvide das minhas. Tá? Você pode não acreditar na minha teoria. Agora dizer que eu tô viajando demais é loucura. Tá ligado? Você tem que entender isso. Não concordar com a minha teoria é uma coisa. Agora dizer que eu tô viajando demais é errado. Ainda mais conhecendo o mundo de One Piece, a mente do Oda, do jeito maluco que ele cria as coisas. Quando Oda fez a fruta da jaqueta, eu espero... Mano, não duvide de nada. Quando se trata de One Piece, não duvide de nada. Não duvide de nada. Discordar de mim, beleza. Agora, duvidar da minha teoria é loucura demais. E não, Andrei, não temos mais vagas. O próximo vídeo é o último. Literalmente, eu vi 12 vídeos. A gente vai pro 13 agora. E eu tô pra encerrar a live, tá ligado? Eu tô cansadão. Eu tô em live desde as 4 e pouca. Mas, enfim. Eu gostei da teoria, mas eu quis complementar com esse detalhe. Que pra mim tem a ver com juntar todas as ilhas fisicamente, todos os povos fisicamente, principalmente por causa da fala do Soap. Porque se o Soap falou aquilo, nossa, isso é impossível, isso é humanamente impossível de acontecer, de fazer. Então tem algo em que, seguindo a lógica, é algo muito difícil ou impossível, tá ligado? Acabar com as separações do mundo. Por isso que eu pensei desse jeito. Beleza? Justamente por conta da combinação de todos esses fatores que foram ditos pelo Samuel no vídeo, mais a frase do Soap. Então, eu não acho que o sonho dele é derrubar a headline. Eu acho que eles vão conseguir, eu acho que o Luffy vai conseguir realizar isso, destruindo a headline. Sem saber. Mas eu acho que não vai ser o Luffy que vai destruir a headline, né? Eu tenho uma teoria de que quem vai destruir a headline de verdade é o Bug... no modo despertado dele. A fruta do Bug vai despertar e ele vai conseguir cortar, fazer chop em outros objetos, da mesma forma que o Luffy é capaz de dar características de borracha para outros objetos que ele toca. Mas essa não é uma teoria minha, essa é uma teoria que já vi muita gente fazendo. Enfim, você do YouTube, obrigado pela sua companhia, até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.